Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde, já começo de noite. Que felicidade! Eu sempre me sinto muito feliz de estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha nos reunirmos em nome de Jesus. Nós que somos cristãos, nós que somos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante que estejamos estudando o Evangelho, para que através deste conhecimento nós possamos nos esforçarmos para colocar em prática. Porque o mais importante não é conhecer, é nos esforçarmos para colocarmos em prática o Evangelho do nosso Senhor Jesus no nosso dia a dia. Que isso, a nossa felicidade depende disso. Mesmo porque todos nós estamos aqui na Terra e especificamente para nos evangelizarmos, nos cristianizarmos, nos educarmos, nos civilizarmos. Essa é que é a verdade. Porque, infelizmente, lamentavelmente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes e ações, muitas vezes ainda são animalizadas. Ainda nos irritamos, ainda pensamos mal, então tem muito trabalho para ser feito conosco, nunca com o outro. O nosso trabalho aqui na Terra é conosco. Nós precisamos nos evangelizar. Todos nós, sem exceção, cometemos pecado, deslizes, por causa do hábito adquirido no pretérito. E esses hábitos que foram essa educação que a gente recebeu, não é? Dos hábitos adquiridos, numa época em que nos comprazíamos no mal, ainda estão nos arquivos de nossa memória querendo ganhar força no presente. E nós estamos aqui na Terra especificamente para isso, para evangelizar. Até conseguirmos a sublimação dos nossos sentimentos, ratificando aquilo que Jesus já nos sugerira. Não é? Quando nos falou, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é. Se não adquirides a pureza de uma criança, jamais entrarei no reino dos céus. Muito bem. Então o evangelho de hoje, o ensinamento de hoje para todas as almas, para todos nós, vem através do livro Fonte Viva. Muitos de nós temos esse livro maravilhoso, Fonte Viva. Quem tiver esse livro, vai lá e abre no capítulo 90, página 197, capítulo 90. Tem uma passagem bíblica. Também quem tiver a Bíblia, por favor, pegue sua Bíblia e vamos estudar junto. Né? Porque quem vai nos orientar sobre essa passagem bíblica é nada mais, nada menos que Emanuel, que já foi um padre no Brasil. Lá em 1 Coríntios, versículo 16, item 16, versículo 13, item 16, versículo 13, 1 Coríntios, item 13, versículo 16, lá diz assim, na Bíblia diz assim, é palavras de Paulo que nos passa a informação, e Paulo nos diz, vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Olha que coisa interessante, eu abri o livro aqui ao acaso, fechei os olhos e abri ao acaso, e olha a mensagem que os mensageiros de Deus nos mandam, né, que nós sabemos que não existe o acaso, é os mensageiros de Deus que nos passam esse ensinamento que está na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, não é? É bem cabível para o momento que todos nós estamos atravessando. Nós estamos passando por um momento muito delicado, não é? Onde não tem emprego, muitas doenças. Então, olha a página que caiu aqui, ó. Paulo de Tarso nos diz, vigiai, estai firmes na fé,
Portai-vos varonilmente, sede fortes. Nós estamos precisando de tudo isso, de mais fé, de nos comportarmos mais varonilmente, ou seja, com determinação, com arrojo, não é? Sede mais fortes. Então nós temos que ser mais fortes do que já somos. Coragem, muita coragem. Esse é um momento delicado. Mas essa situação delicada que todos nós nos encontramos, ela ocorre justamente, não é? Ocorre justamente por causa do homem. Foi dessa forma que o homem preferiu, não é? Então, em cima dessas palavras de Paulo, Emmanuel, através do Chico, vai nos dar o seguinte ensinamento: vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé ante as tempestades. Então, diante das tempestades que nós estamos passando, ele está sugerindo-nos para a gente permanecer firme na fé diante de tanta tempestade. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis de tua vida. Sede fortes na dor, para guardar-lhes a lição de luz. Tá vendo? Então, nós temos que sermos fortes na dor. Tudo isso com o objetivo de guardarmos a lição de luz. Então, isso que está acontecendo para nós outros é um aprendizado, pessoal. Porque depois da tempestade vem a bonança. Porque foi dessa forma que o ser humano preferiu ir até Deus pela dor e não pelo amor. Por isso que existe tanta dor. Porque é preferência. E Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. Porque foi dessa forma que o homem preferiu progredir, subir pela dor. Por isso que ele fala, sede fortes na dor, não é? Para guardares a lição de luz. Aí ele continua, reveste-se. O conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje de surpreendente oportunidade. Olha só, reveste-se o conselho de Paulo de Tarso aos Coríntios, ainda hoje de surpreendente oportunidade. Ou seja, ele passou essa sugestão, ele transmitiu essa sugestão para os coríntios, mas ela é cabível até nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. É atualíssima para o momento em que nós atravessamos. Aí ele continua, para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Então, diante das adversidades, das atribulações que acontecem em nossas vidas, diante da pedra do caminho que acontece em nossas vidas, diante das vicissitudes que surgem em nosso caminho. Então, para nós conquistarmos os valores substanciais da nossa redenção, né, é imprescindível, nesses momentos, conquistar a fortaleza de ânimo. Então, nós temos que ter ânimo, otimismo, lutar, não é? De quem confia no Senhor em si mesmo. Então, nós temos que demonstrar nessa luta que estamos atravessando, confiança em Deus e em nós mesmos. Porque não adianta nada ter confiança em Deus e ficar naquela dúvida, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Eu fiz um pedido para Deus, orei com muita fé, mas será que Ele vai me atender? Aí nós estamos fazendo igual Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, e ele teve fé. Ele teve fé e andou nas águas, mas quando ele, saiu do foco da fé, ele afundou. Nós não podemos perder esse foco. O nosso foco tem que ser em Jesus Cristo. Confiança em Jesus e a certeza
de que Ele está nos ouvindo e vai nos atender, pessoal. Se não for assim, fica difícil. Não podemos vacilar na fé, temos que ser arrojados, temos que ter a certeza de que Ele vai nos atender. Certo? Que Ele vai nos atender. Aí ele continua, não vale a chuva de lágrimas despropositada ante a falta cometida. Tá vendo? Então não adianta o chororô, as lamentações, não é? A melancolia diante das faltas que a gente comete, dos vacilos que a gente comete. Não adianta nada disso, né? Ele fala, arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Ele quis dizer o quê? Que se a gente comete um erro, se nós cometemos uma falha, nós devemos nos arrepender. Isso nós devemos fazer, não é? E ficarmos firmes com o propósito de nos esforçarmos para não errar mais. A não ficar com depressão, não ficar se maltratando, se maldizendo porque errou. E nem ficar chorando porque errou. O erro faz parte. Para todos nós aqui da Terra, que estamos numa faixa evolutiva. Aí que está. Agora, o que não pode é a gente cair e ficar prostrado no chão, sem forças para levantar e seguir. O que Jesus nos pede é que quando a gente cai, a gente levante e continue. Sacode a poeira, dá a volta por cima e vai embora. Aí ele continua. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios de Deus. Então, errar faz parte da vida de todos aqueles que é imperfeito. Mas o importante é se esforçar para seguir as diretrizes e os fundamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer. Aí ele fala, sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Olha só, isso é fantástico, ó. Sem resistência moral, então nós temos que resistir no que tange a moral. Ou seja, quando nós caímos, não é, num pecado, vamos dizer assim, que é uma condição moral, não é? Quando a gente cai e não impõe resistência, não é? O coração das pessoas bem intencionadas se despedaça. Então, nós não podemos nos maldizer, nós não podemos nos condenar. O que nós temos que fazer é resistir ao mal que ainda está nos dominando. Tem que haver resistência dentro de uma moral cristã. Porque um dia nós conseguiremos vencer a nós mesmos. E aí a gente não vai cometer mais falhas elementares e infantis. Aí ele continua. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. Nós não podemos jamais repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. Olha, tá vendo? É natural que venhamos a cair muitas vezes. Deus sabe disso, porque Ele conhece nossas limitações. Porque todos nós pecamos não é por sermos maus, porque nós não somos maus, nós estamos mal. Onde está? Isso a diferença é grande. Então, pelo fato de estarmos maus, é natural e já é previsto por Deus que a gente vai cair. O que nós não podemos é fazer apologia ao mal, ao erro, ou ir persistir no erro. Não é? Então, o que Deus espera da gente é que a gente caia, mas levante, dá a volta por cima e siga em frente. Ele fala, é compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Está vendo? Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigimos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O que nós não podemos e não devemos, não é?
toda vez a gente exigir uma rede macia de consolação indébita, que aí vai interromper a nossa marcha para o alto. Então, nós não podemos pedir facilidades. Pelo contrário, nós temos que chegar no ponto de pedir dificuldade, porque nós temos capacidade. Nós temos capacidade para suplantarmos, sobrepujarmos as dificuldades, porque é através delas que nós vamos conseguir experiência e ficarmos calejados, para quando vier as dificuldades, a gente não sofrer mais. Ou, pelo menos, sofrer menos. Aí ele continua. O cristão não é aprendiz de repouso falso. Tá vendo? O cristão não é aprendiz de repouso falso. Discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz, compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Então, o destino de todos nós que estamos aqui na Terra, ele foi bem claro aqui. Já que nós somos discípulos de Jesus, que nos deu o exemplo de como é que se deve transportar uma cruz, Jesus deu o exemplo de uma pessoa que nunca fez mal para ninguém, mas a gente fez. Então, nós temos o exemplo de Jesus. E ele dá a sugestão aqui, ó, que a gente tem que ir a caminho do infinito bem, vigiando, ajudando, ou seja, tendo atividade no bem, agindo, temos que agir imediatamente para conter o mal, os maus pensamentos que ainda estão inseridos dentro de nossa alma, de forma varonil, ou seja, destemida, com arrojo, com coragem, porque o mal não pede licença para nos prejudicar. O mal não pede licença para entrar na nossa casa, para nos perseguir, nos maltratar. Mas o bem, na face da terra, só não se sobrepõe ao mal, porque o bem é tímido. O bem não é varonil, como ele fala aqui, não é destemido, não é arrojado. As pessoas têm receio de fazer o bem. A maior parte das pessoas não tem atividade no bem. A maior parte das pessoas são tímidas com relação à atividade no bem. As pessoas não têm coragem de falar o nome de Deus numa condução, numa repartição pública. As pessoas não falam o nome de Deus nem de Jesus. Quando estão numa rodinha, tem vergonha. E o Evangelho fala, uma hora Jesus vai ter vergonha da gente também. Aí é que falta o arrojo, mas o mal não. O mal não tem vergonha de nada. Ele faz o mal, ele entra na nossa casa sem pedir licença. Por isso que o mal sobrepuja na terra. Porque ao se deparar com o bem, um é tímido e o outro é arrojado. Então fica aí, portanto, essa sugestão aqui vem através dessa passagem bíblica de Paulo aos Coríntios, né? Vigiai, estais firmes na fé, tá vendo? Portai-vos varonilmente, sede fortes. Temos que seguir isso aqui, forte, porque Jesus está ao nosso lado. Nosso anjo guardião está ao nosso lado. E os nossos protetores, que Deus nos mandou, estão ao nosso lado. Portanto, que seja feita em todos nós a vontade de Deus e não a nossa, e uma boa tarde e noite para todos.